João, capítulo 3, um capítulo da Bíblia extremamente importante. Continuando então o nosso estudo sobre o Evangelho segundo João. E para você que ainda não viu os vídeos iniciais, estão aqui no canal Firmeza da Verdade, já se inscreva, ative o sininho, marque para todas, para não perder nenhum vídeo do canal. Está aqui o link no primeiro comentário fixado no topo da série completa desde o primeiro vídeo. Já estamos então no capítulo 3, um capítulo que eu peço a sua máxima atenção. Já dá o joinha, já dá o like para impulsionar, porque precisamos que mais pessoas entendam este capítulo, é muito importante. Vamos lá então. Verso 1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então ele era mestre, né, em Israel e era fariseu. Depois aqui em João 19:39 nós vamos abordar mais para frente sobre isso aqui, que também vai ser mencionado Nicodemos. Verso 2: Este de noite foi ter com o Messias. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Nicodemos ele estava num início de uma busca pela verdade. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Aparentemente Nicodemos já estava aqui acreditando em muitas coisas que o Messias fazia da parte do Criador. Já estava reconhecendo isso. Entretanto, ele ainda era fariseu. E o Messias até então, como nós vimos no capítulo 2, ele já estava começando a fazer sinais e coisas, né, que chamavam a atenção. Nicodemos chegou de noite para não ser visto por ninguém, né? Para não chamar a atenção também, para perguntar em particular isso ao Messias. A isto respondeu, então, Jesus, Yahushua HaMashiach em hebraico: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu vou ler o 4 e o 5 junto porque tem um contexto aqui. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5. Respondeu o Messias: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, verso 6, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Só até aqui por enquanto. Importa-vos nascer de novo, porque Nicodemos talvez nesse momento ainda não era regenerado, ainda não tinha nascido de novo. Por isso que o Messias falou isso aqui. Esse nascer de novo, no verso 7, não é, logicamente, voltar ao ventre materno. Ele fala que é nascer do Espírito, ou seja, ser regenerado, ser convertido, passar a ser uma nova criatura. É uma operação sobre-humana feita pelo Espírito do Pai, onde a pessoa é transformada, ela não é a mesma pessoa. Antes da regeneração, a pessoa está morta ainda tem pecado, ela não tem convicção de pecado nenhum, até que vem o Espírito e convence através da pregação do Evangelho, através da fé. E então a pessoa nasce novamente, quando ela crê verdadeiramente. Esse crer é original grego pistis, significa depositar toda a confiança. Não é a mesma coisa que apenas acreditar que Deus existe. Veja, Nicodemos sabia que Deus existia. Os fariseus sabem que Deus existe, que o Criador existe, que o Pai existe. Os fariseus arrogavam a si serem filhos do Altíssimo. Eles eram salvos? Não. Então, crer e acreditar não é a mesma coisa. Porque para ser salvo tem que crer, depositar toda a confiança. Os fariseus criam? Não. Acreditavam só que o Criador existia. Entendeu a diferença? Básica, simples.
Agora eu quero me atentar a esses versículos aqui. O 3 e o 5. O Messias disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Pai. Essa questão do versículo 4 já respondemos. Nicodemos não entendeu. Como assim? Tem que nascer de novo para ver o reino? Como assim? Como que um homem pode nascer sendo velho? Perguntou para o Messias: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É lógico que não, Nicodemos. Nicodemos ainda não tinha entendido que o Messias estava falando a respeito do novo nascimento, que é um nascimento espiritual e não físico. Então, no versículo 5, o Messias diz: quem não nascer da água e do Espírito, o Messias aqui estava explicando, não pode entrar no reino. É do Espírito, Nicodemos, não é da carne. E aí o Messias continuou: o que é nascido da carne é carne. É só carne. Todos os seres humanos, quando nascem, basicamente são só carne, eles não foram regenerados ainda. Agora, o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, se torna vivo, de fato. Compreendeu? Então, veja, com isso aqui você já entende. Existem um monte de gente, e é a maioria, que é apenas nascido da carne, que são ímpios. Quando morrem, se não são convertidos, vão para o lago de fogo. E os que são nascidos do Espírito. É um outro grupo de pessoas. São os salvos. Eles são espirituais, eles foram regenerados. Eles se tornaram filhos do Altíssimo. Na verdade, foram feitos filhos do Altíssimo. Como nós vimos no capítulo 1 aqui dessa mesma série. Compreendeu? O que eu quero me atentar aqui é esta parte aqui, ó. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino, e quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Primeiro ponto. Temos que explicar que esta água aqui não é o batismo nas águas. Não é o baptismos no grego. A água que está, do contrário, aquele ladrão na cruz, que morreu no mesmo dia que o Messias, foi crucificado ao lado dele, não poderia ser salvo. Porque ele não foi batizado, ele estava pregado na cruz quando se arrependeu. Ninguém despregou ele lá, vamos batizar aqui agora, para depois tu voltar para a cruz. Não, ele morreu lá mesmo. Então, quando o Messias fala aqui, quem não nascer da água não pode ser salvo, não é água literal, amigo. Não é batismo nas águas. E quantas denominações e quantas milhares de pessoas ensinam que para você ser salvo, você tem que ir para a água, tem que batizar num rio, numa piscina, sei lá onde. Tem gente que vai lá para o Rio Jordão batizar, né? Cara do céu. Quanta ignorância, meu. Se o próprio Messias está falando aqui que é algo espiritual, como que algo físico, como que uma água literal vai salvar? Até porque o verdadeiro batismo não é esse. O verdadeiro batismo está em Romanos 6, é o batismo da morte para a vida. É nascer novamente, espiritualmente. Tá lá, vou ter que abrir lá, senão não vai dar certo, as pessoas não vão entender. Romanos 6. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, no Messias Yahshua HaMashiach, fomos batizados quando? Na sua morte. Na sua morte. Fomos, pois, sepultados, o velho homem, a velha criatura, foi sepultada com ele, com o Messias, na morte, pelo batismo. Esse é o verdadeiro batismo. Para que, como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Este é o verdadeiro batismo, meu irmão. O verdadeiro batismo ocorre
quando a pessoa é convertida, quando o eleito ouve o evangelho, se arrepende e crê. Ali aconteceu o batismo com o Espírito. Tem nada a ver com reteté, replepleplé, rodar, girar, cair, babar e ficar igual, rodando igual a roda do SBT do Silvio Santos. Tem nada a ver com isso. O batismo com o Espírito, que é a mesma salvação, o momento da conversão, o momento da regeneração, é quando o eleito ouve o evangelho, crê e se arrepende. E neste momento, então, o teu velho homem é sepultado na morte do Messias. Compreendeu? Esse é o verdadeiro batismo. Quando em João aqui vai dizer água, você tem que entender o que significa. Ó, no verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é água aqui? Não é água literal, amigo. Senão você vai ter que dizer que isso aqui é mentira. Rasga esse texto da tua Bíblia, joga no fogo, joga no mato, porque o ladrão na cruz foi salvo sem ser batizado em água. E aí? Então não é água literal isso aqui. Água aqui é a palavra. Isso está em Efésios. A Bíblia não se resume num único versículo. Efésios 5 vai dizer sobre o casamento, sobre o amor do homem para com a mulher e a questão da mulher para com o homem. E aqui você vê, a partir desses versículos, ó, maridos, amai a vossa mulher, como também o Messias amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. O Messias se entregou por ela, pela igreja, não por todos. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A lavagem de água. A palavra é como se você estivesse lavando a pessoa pela palavra. É ouvindo o evangelho. Assim você é purificado. Da mesma forma você tem que ouvir o evangelho para poder crer. Por isso que em João 3 vai dizer que quem não nascer, o Messias falou, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Lógico, para você entrar no reino você tem que ser regenerado. A única forma de você ser regenerado é você ouvindo o evangelho, ou seja, nascendo da água e sendo convencido pelo Espírito, ou seja, e do Espírito. Ponto final. Compreendeu agora esse versículo? Agora, estabelecido isso, água aqui é palavra. E espírito aqui não é reteté. Não é falar em línguas. Não é nada disso. Isso é outra coisa. Olha só. Nós encontramos aqui no verso 3 e no verso 5. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Pai. O que isto significa? Existe um grande problema no mundo, meu irmão, que se chama teologia arminiana, pensamento arminiano, pensamento humanista secular, que é o seguinte: a maioria das pessoas acredita que o livre-arbítrio humano é capaz de fazer a pessoa escolher Deus e então ser salva. Tem um grande problema aí. Porque se é o teu livre-arbítrio que faz você poder ver o reino, você tem que jogar fora esse versículo, que diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E nem entrar no reino. Primeiro a pessoa tem que ser regenerada, nascer da água e do Espírito, para poder só depois entrar no reino. Hoje nós estamos vendo um monte de gente achando que pode entrar no reino, se converter, ver o reino, sem nascer de novo. Veja, essas passagens estão dizendo claramente que a regeneração, ela precede a fé, ou seja, você primeiro nasce de novo e então você crê, porque olha só, para você poder ver o reino, meu irmão, ó, ver o reino. Como é que você vê o reino? Um ímpio vê o reino? Não. Um bode vê o reino? Não.
Um bode entra no reino? Não. O ímpio, o iníquo, o hipócrita, o mentiroso, o criminoso, o não salvo, pode ver o reino? Não. Por quê? Porque primeiro tem que nascer de novo. Mas espera um pouquinho. Como que você pode dizer, como que as pessoas podem dizer que a fé vem primeiro para que depois a pessoa possa se converter? Segundo o livre-arbítrio, segundo a doutrina arminiana. Se para você poder ver o reino, você já tem que ser primeiro uma nova criatura. É isso que o texto está dizendo. Responda essa. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Está dizendo que a regeneração vem antes da fé, porque para você poder ver o reino, você tem que ter a fé salvífica, você tem que ser salvo. Então como que você vai primeiro escolher crer? Se primeiro você tem que ser nova criatura para poder ver o reino, ou seja, evidenciar que você agora tem fé para ver. Teologia arminiana fails. Arminianismo não existe, é heresia. Todo o pseudo-pregador, pseudo-teólogo, que nega essa verdade clara da Bíblia, é um filho do diabo, cara. Está rejeitando o que o próprio Messias falou. Se alguém não nascer de novo, ou seja, primeiro você tem que ser regenerado, para só então poder ver o reino. Eu pergunto, um ímpio, uma pessoa qualquer, pode ver o reino sem nascer de novo primeiro? Não. Então como que você pode usar o teu suposto livre-arbítrio para escolher crer sem ser primeiro regenerado? Não existe. Está aqui. Da mesma forma, verso 5. Quem não nascer da água do Espírito, ou seja, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino, não pode ser salvo. Não pode fazer parte da comunidade de regenerados, de convertidos. É necessário nascer de novo primeiro. Logo, a regeneração precede a fé. Então, toda a teologia arminiana cai aqui. Todo o pseudo-entendimento achista, soberbo, errôneo, equivocado, pútrido, fétido, ignóbil, pífio, fraco, que ensinam que a pessoa ela pode se converter pelo seu livre-arbítrio, cai por terra. Não existe isso. Você é convertido porque primeiro você foi regenerado. Como que você foi regenerado? É uma ação divina, não é humana. Não é sinérgica, é monergista. Sinérgico, sinergista, os dois têm que fazer um esforço. Não. Monergista, só um faz, é o Criador. Ele que elege, ele que chama, ele que dá o Espírito, ele que faz a pessoa ter fé, abre os olhos, usa de graça, misericórdia, envia o Filho, faz o Filho pagar pelos pecados daquela pessoa, e então no chamado do Evangelho a fé vem. A fé vem até você, não brota de você. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Romanos 10, 17. E aí, cara? Logo toda a glória da salvação, da obra salvífica, é do Criador, não é você não. Você não tem participação nenhuma. E quem quer ter um gostinho da glória da salvação, está totalmente equivocado. Isso é religião dos méritos. Todas as religiões do mundo ensinam que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Por isso que não estão corretos. Se você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, o Evangelho já não é mais graça, que significa favor imerecido. Já não é o Evangelho da graça, é outra coisa.
Então você crê que você pode se salvar. O que o Messias fez na cruz? O que o Criador fez? Então o Criador não elegeu ninguém? Essas pessoas que acreditam que o Criador não elegeu ninguém negam a própria Bíblia. Negam a própria Bíblia. Negam o que o próprio Messias falou. E nem se dão conta disso. São negadores de Bíblia. Tá? E o pior, muitos desses ainda se dizem cristãos. Então, para você ser edificado com esse texto, com essa explicação, veja, meu irmão, você não tem nenhuma participação na salvação. Você é salvo por graça. E se você não entendeu isso ainda, você ainda não compreendeu o Evangelho corretamente. Isso é grave, cara. Muitos, e a grande maioria acha que já conhece o Evangelho, já sabe. Será? Se você atribui, mesmo que a ínfima parte da salvação no seu suposto livre-arbítrio, você ainda não conheceu o Evangelho. E nem o Messias corretamente. Você entendeu isso aqui? Não pode ver o reino se você não nascer de novo primeiro. Então, como é que alguém pode usar o seu suposto livre-arbítrio para exercitar a sua fé, para poder crer, para poder então ver o reino e entrar no reino, se a pessoa nem nasceu de novo ainda? Só aqui cai por terra toda a teologia arminiana, todo o pseudo-falso ensinamento de pregadores, mequetrefes, pseudo-teólogos, falsos mestres e falsos profetas do YouTube e denominações no mundo inteiro. Só que não pode. Você não pode ver o reino e você não pode entrar no reino sem primeiro ser regenerado. E aí? Então você não é regenerado. Vamos supor. Você não é regenerado. Você está ali. E do nada, agora eu vou poder ver o reino. Eu vou exercer meu livre-arbítrio. Eu vou entrar no reino que vou me converter. Mas pera um pouquinho, cara. Como é que você vai fazer isso se o próprio Messias falou que primeiro você tem que nascer de novo? Então não é qualquer um que pode ver e entrar no reino. O ímpio não consegue ver. Se o ímpio não consegue ver e nem entrar, como que essa pessoa vai conseguir escolher exercitar a sua fé para poder ver se não foi ainda regenerado? É simples. Não tem como. Primeiro, o novo nascimento. Logo, a regeneração precede a fé. Você estava morto em delito e em pecado, isso que tem Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os versos continuam. Você seguiu o curso desse mundo como filho da desobediência. Você fazia a vontade da carne, segundo as inclinações da carne, a vontade dos pensamentos. Você era por natureza filho da ira, como também os demais. Como que isso aqui vai poder ver o reino? Não tem como. Primeiro você tem que ser regenerado. Por causa da grande misericórdia do Criador. Estando nós mortos espirituais, está falando aqui, não é físico, irmão. Em nossos delitos e pecados, você não consegue ver. Um morto não consegue ver. Um morto espiritual não tem convicção de pecado. Um morto espiritual não consegue crer. Então como que você vai exercer seu suposto livre-arbítrio para crer se você está morto espiritualmente? Não consegue, você não tem essa capacidade. Por isso, ele nos deu vida juntamente com o Messias. Por isso que pela graça sois salvos. Graça, rares, favor imerecido. Você não fez nada para merecer. Esqueça essa concepção de livre-arbítrio. Não existe isso para humanos. Quando você lê a Bíblia, meu irmão, olha só, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos regenerou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Quem é que fez tudo isso? O Pai, meu irmão. A ele toda a glória da salvação. E quando o ser humano quer uma parcela disso,
Meu irmão, ele ainda não conheceu de fato o Evangelho, nem o Messias. E eu digo, nem o Criador. Porque se alguém conhecesse de fato o Criador, não estaria atribuindo a si nada da salvação. Reconhece-se que a pessoa não tem esta capacidade, nega todo o Evangelho, nega as passagens bíblicas, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós. É dom do Criador presente, não de obras, não de nada do que você possa fazer, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar lá no dia do julgamento e dizer, eu escolhi crer. Se tu escolheu o escambau, cara. Para que ninguém se glorie, não importa o que você fez. As obras são a evidência da sua salvação, não a causa dela. O motivo da sua salvação, em primeiro lugar, é a graça do Criador, o favor imerecido, o amor dele, a misericórdia dele. Ponto final. Tudo que se sucede depois, meu irmão, é porque ele assim quis, não você. Se você quis um dia escolher ele, porque ele te escolheu primeiro. Por isso que a Bíblia fala. Quando ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós outros, para que vades dei bom fruto, o vosso fruto permaneça. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha, só esse versículo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, já explica tudo também. Você só faz alguma coisa, você só ama, você só manifesta qualquer tipo de coisa em relação ao Criador porque ele te amou primeiro. Simples. Simples assim. Isto é o verdadeiro evangelho que você não vai ver as pessoas explicar para você. Próximo vídeo. Vamos continuar com a nossa série explicando esses outros versículos aqui. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele começa a fazer a vontade do Criador. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Nicodemos estava até então sem entender como é que isso pode acontecer. Acudiu o Messias. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Faltava aí no entendimento espiritual para Nicodemos. Nicodemos entendia apenas a letra. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, as coisas celestiais são muito mais complexas. Se você não entende nem das coisas terrenas, muito menos das celestiais. Meu irmão. Cuidado com isso. Cuidado com pessoas que não são capazes nem de entender certas coisas básicas. Se nem assim não consegue acreditar, quanto mais das celestiais, meu irmão. Por isso que tem um monte de filho do diabo, falso profeta, falso mestre, enganando pessoas aí, né? Em tudo que é lugar. E aqui, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E aqui se refere à presença, de fato, do Filho com o Pai, né? Porque só depois o Messias foi glorificado. Então, ora, ninguém subiu ao céu, senão, ou seja, nenhum ser humano é capaz, né, disso, a não ser o Filho, né, que desceu. Ou seja, novamente fala aqui que o Filho desceu. Veja, meu irmão, o Messias, quando veio a essa terra, ele teve que se limitar, ele já era um ser celestial. Ele se limitou para vir como homem, para cumprir sua missão,
várias missões, inclusive, falar a verdade, ensinar, discipular, chamar os apóstolos, designar a igreja, fundar a igreja, ser crucificado, fazer a justificação, a expiação, a propiciação, que é a maior doutrina da Bíblia. O que me apavora é que as pessoas não ensinam isso. E aqui tem uma passagem bem peculiar, que eu creio que eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso. A base está lá em Números 21. Eu já expliquei sobre isso em outros vídeos. Eu vou ter que fazer um vídeo novo para explicar isso aqui, que é essa parte aqui. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está falando aqui da glorificação do próprio Messias, né? A questão da crucificação, a questão da ressurreição dele, ou seja, ele também tinha que ser levantado. Essa base aqui de que Moisés levantou a serpente no deserto, está lá em Números 21, 9. E tem todo um porquê disso aqui, e eu já tinha explicado sobre isso. É devido ao fato, né? Vamos abrir lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi dada uma ordem, né? Aqui em Números 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos, presos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente. A eles as suas cidades. E aquele lugar se chamou Orma. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aqui o povo se rebelou um pouco. Por que nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil, ou seja, já não estava aguentando mais. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. Isso aqui, meu irmão, é o modo pelo qual o Criador usa para corrigir o seu próprio povo. Está lá em Hebreus, meu irmão, que o pai só açoita e castiga aquele que tem por filho. Os ímpios ele entregou para Satanás. E morreram muitos do povo de Israel. Sim, meu irmão, o Criador faz isso. Quantas vezes você já não foi corrigido? Quantas vezes você já não passou por maus bocados? E você acha que o quê? Muitas das vezes é o Criador te corrigindo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É o que diz a Bíblia. E aí? Tá? Então sim, aqui que entra, infelizmente muitas pessoas equivocadamente entendem que, não, isso aqui é o diabo, não pode ser, é o dragão, Jeová. É gente burra, né? Vai dizer isso aqui. Meu irmão, o Criador trabalha de várias formas. O Criador mandou guerra para o povo, contra o próprio povo. Israel caiu diante da pequena cidade de Ai, que era menor que Israel. E Israel era o povo escolhido. É o modo pelo qual o Criador usa para corrigir. Veja como é que foi aqui. Verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Veja, no mesmo instante. O Criador mandou isso, essas serpentes venenosas, porque sabia que o povo ia se arrepender depois. Está aqui, ó. O povo confessou: havemos pecado, porque falamos contra ti e contra o Senhor. O povo entendeu imediatamente que aquilo era um castigo divino. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Quando o povo está extremamente rebelde, reclamão, murmurando, o Criador, cuidado, cara, o Criador vem com certos castigos, juízos. Não é pro teu mal, não, é pro teu bem, é para você se endireitar de novo. É difícil entender isso, né? É por isso que tem gente que diz que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Eles não possuem espírito, não possuem discernimento espiritual e... não pode fazer isso aqui não, envia serpente, é o demônio. Está aqui o resultado, o povo mudou. Versículo 8, disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, ponha-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá. Misericórdia. Misericórdia, para lembrar, ele mandou fazer uma serpente que era para lembrar das serpentes que picaram eles. Agora vocês vão olhar para a serpente aqui, ó,
E vão se arrepender. Se vocês olharem para ela, vocês vão viver. Fez Moisés. Não é para adorar a serpente, não, tá? Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Veja, as serpentes que picavam com o veneno ainda estavam lá. Então era para o povo olhar para a serpente feita e então ficava sarado. Depois, muito tempo depois, que infelizmente por causa disso aqui, algumas pessoas começaram a chamar essa serpente que o Moisés fez de deusa e começou a adorar isso aqui, mas não era para adorar, tá? Ou seja, começaram a fazer errado. Entendeu? E veja, aqui está falando de uma questão de morte para a vida. O povo estava morrendo pelas picadas. Moisés fez uma serpente de bronze. Quem olhava ficava sarado. Agora a gente volta lá para João 3,14. O que o Messias falou? O Messias, está falando isso aqui em João 3, corroborando com a antiga aliança. Corroborando com números. Então como é que a antiga aliança é do demônio? Se o próprio Messias falou, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Meu irmão, o Messias usou a mesma comparação. Por quê? As pessoas estavam morrendo, uma serpente no deserto foi levantada, as pessoas eram saradas. A mesma coisa aqui, meu irmão. As pessoas são saradas, curadas, salvas, perdoadas mediante ao levantar do Filho do Homem na cruz, crucificação dele, morte e ressurreição. Difícil entender isso? Bom, bem no fim já acabei explicando aqui, né? Então para o próximo vídeo, agora sim, para o próximo vídeo é o próximo vídeo mesmo. Nós vamos entender o verso 15 e 16 que todo mundo entende errado isso aqui. Nós vamos explicar no próximo vídeo. Deixa o like, compartilha, siga nas redes, links importantes, primeiro comentário fixado no topo. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe. E não se esqueça de enviar esse vídeo para as pessoas. Envie esse vídeo para as pessoas. Envie o link direto da playlist completa para as pessoas. Até o próximo vídeo, se o Pai assim permitir.